vai ser a aula. Bom, a aula de hoje vai ser, vou terminar finalmente a parte dos principais países ali da América Latina, né? Na semana passada eu tinha colocado um vídeo gravado para todo mundo ver, né? Só que foi bem curto, assim. Falei só de dois países, agora eu vou retomar aqueles dois países, para caso alguém teve alguma dúvida ou queira fazer alguma pergunta. E vou falar de mais dois, né? Vou falar da Venezuela, do Haiti, que são, acho que, os últimos ali mais importantes, que geralmente costumam cair em algum vestibular. E aí vou finalmente encerrar essa parte de América Latina aí, para a gente poder voltar a ver as notícias da semana também, voltar a ver os casos que estão acontecendo na China, que pode estar quebrando o mercado imobiliário lá. Vou ver se eu trago isso na semana que vem. Aí eu vou iniciar o compartilhamento da tela aqui. Vocês me falam se estão para ver os slides aí. Tá todo mundo conseguindo ver o slide aí? Estamos vendo. Tá, tranquilo. Beleza, obrigado. Bom, então é isso. Finalmente terminar a parte aqui na América Latina. E aí, caso alguém tenha alguma dúvida, pode perguntar pelo chat aí ou abrir o microfone. Eu vou começar falando dos dois países que eu tinha gravado o vídeo na semana passada, que é o Equador, o primeiro aqui. O Equador teve eleições presidenciais recentemente, em abril desse ano, né? E quem ganhou lá foi um conservador de direita, que é o Guilherme Lasso, que ele é do Partido Movimento Político Criando Oportunidade, que fica meio creu ali a sigla, né? E ele acabou vencendo uma disputa acirrada contra o candidato da esquerda, que era o Andrés Arauz. O principal motivo dessa vitória que aconteceu para o Guilherme Lasso foi a insatisfação do povo com o ex-presidente, Rafael Correia, que governou o país ali durante 10 anos. E esse Rafael Correia ele tinha apoiado o candidato de esquerda, o Arauz, que acabou perdendo ali por pouca margem, né? E aí muitos desses eleitores não votaram no Lasso, no primeiro turno, no dia 7 de fevereiro, só que no segundo turno acabaram mudando de ideia ali. O marketing dele do segundo turno foi bom. Ele é um ex-banqueiro, empresário, e ele vai ter ali na parte econômica do país, né, um dos principais desafios, porque o Equador está numa situação bem delicada ali de déficit fiscal, está devendo muito, não tem tanto dinheiro ali, falta de liquidez, né, às vezes as pessoas têm os produtos, mas falta dinheiro para comprar, tem uma grande dívida externa, né, está devendo para banco, para outros países também, e o antecessor, o Lenin Moreno, ele buscou um empréstimo no FMI, né, que é o Fundo Monetário Internacional, e com esse empréstimo ele injetou 7,4 bilhões no país, né, na economia. Só que acabou não adiantando, a falta de dinheiro lá ainda é grande, aumentou a dívida, né? E aí veio a pandemia do coronavírus e isso acabou prejudicando mais ainda. Então, o Equador teve uma queda de quase 8% do PIB, né, que é o Produto Interno Bruto, que é praticamente tudo que o país gera ali na economia, né? Tudo que produz, tudo que vende, tudo que exporta. E o que importa é somado ali no PIB para dar um número final, né, para ver como está a economia do país. E a economia geral do país caiu quase 8% durante esse ano de 2020, que foi o ano mais forte ali da pandemia, né? Só que esse Guilherme Lasso, que foi recentemente eleito, ele tem pouca margem ali para manobrar no Congresso, porque o partido dele é minoria para aprovar leis, né? E o oponente dele tem a maioria na bancada. Então vai ser bem difícil dele aprovar alguma coisa que ele queira passar, às vezes alguma reforma, alguma coisa do tipo. Bom, a parte do Equador era isso. E aí já vou caso ninguém tenha alguma dúvida, eu já vou para o próximo país aqui, que é o Peru, que é um pouco mais complexa a situação do que a do Equador, envolve muita corrupção. Desde 2016, quando a empreiteira brasileira, né, a Odebrecht, que também foi alvo de escândalo aqui no Brasil, ela começou a cooperar com a Lava Jato e começou a revelar aqueles esquemas, né, de pagamento de propina, e isso foi parar, inclusive, no Peru. E aí a operação revelou que entre 2005 e 2014, ali, mais ou menos quase 10 anos, 29 milhões de dólares foi pagos para funcionários do governo peruano para obter algumas vantagens. Dentre esses funcionários, né, tinha 4 nomes dos últimos presidentes, né, então eram funcionários do alto escalão, né, o mais alto talvez, presidente, que foram
voto direto em delações e a líder do principal partido do país. Um dos acusados é o Alejandro Toledo, que foi presidente de 2001 a 2006. Ele foi preso em julho do ano retrasado nos Estados Unidos, e contra ele tinha algumas acusações, ele ter recebido 21 milhões de dólares da Odebrecht e da Camargo Corrêa, que também é outra empreiteira que também teve escândalo aqui no Brasil, em troca da concessão de obras da rodovia Interoceânica Sul. Então, é mais ou menos o que acontecia aqui, né? Vai ter uma obra no país, né? E aí o governo não faz a obra. Ele vai conceder aquela obra para alguma empreiteira, né? E aí sempre tem a licitação, que geralmente nessas licitações, que é tipo um edital, como se fosse uma prova ali do Enem, e aí as empresas vão se candidatar nessas licitações, né? E aqui apresentar o melhor projeto e o mais barato, geralmente leva ali e vai poder construir a obra e o governo vai pagar para ela. Só que o que acontecia nesses esquemas, né, inclusive aqui no Brasil e no Peru, é que a empresa, o presidente meio que combinava com essa empresa, falou, oh, vou te dar tal obra, aí durante a obra você superfatura a obra, né, aumenta o preço dela, e aí parte desse dinheiro que foi superfaturado vai para a mão do político, ou do presidente, ou da líder do partido, né? Então é mais ou menos esse o esquema de corrupção clássico aí que envolvia essas empreiteiras e as obras dos países, né? Outro acusado é o Alan Garcia, que governou o país de 2006 a 2011, e contra ele tinha algumas acusações dele ter recebido 7 milhões de dólares da Odebrecht também para fornecer o contrato de obras no metrô de Lima, né, no Peru. E aí, quando os policiais chegaram para prender ele em 2019, ele tentou se suicidar, né? Só que não conseguiu ali na hora, mas acabou morrendo depois no hospital. Outro acusado também era o Ollanta Humala, que governou o país de 2011 a 2016. A esposa dele também é investigada por ter recebido uma doação ali de 3 milhões de dólares da Odebrecht na campanha para a eleição de 2011. E os dois chegaram a ficar presos preventivamente por 9 meses, né, quase um ano. E atualmente eles estão respondendo as acusações dos processos em liberdade, né? E o último presidente acusado ali foi o Pedro Pablo, e o sobrenome não sei falar, que é complexo ali, mas ele tem o apelido de PPK. Ele venceu o Keiko Fujimori nas eleições de 2016, na época que o Donald Trump foi eleito também. E a filha dele, né, do ex-presidente, do Alberto Fujimori, por uma pequena margem de votos ali, e contra ele também tem a acusação de ter recebido 5 milhões de dólares da Odebrecht para suposto serviço de consultoria, né, política entre 2014 e 2013, e mais 300 mil dólares na campanha. Devido a esses escândalos de corrupção, ele renunciou à presidência em março de 2018, no meio de um processo de impeachment que ele estava sofrendo, porque ele estava perdendo popularidade e hoje em dia ele está em prisão domiciliar. E a última acusada mais famosa aqui é a Keiko Fujimori, né? Ela é líder do maior partido peruano, que é a Força Popular, e filha do ex-presidente Alberto Fujimori, que eu citei aqui. Ela passou quase um ano presa entre 2018 e 2019 por obstrução de justiça, né? Que é quando a pessoa tenta impedir a justiça de investigar alguma coisa, né? De produzir prova. E ela é acusada também de ter recebido 1 milhão de dólares ali de fundos ilícitos da Odebrecht, né? Na época da campanha presidencial dela em 2011. E aí o que aconteceu foi que com a renúncia do ex-presidente, né, o Pedro, assumiu o governo foi o vice-presidente, Martin Vizcarra, que ele começou a implementar algumas medidas para combater a corrupção, né? Porque como a gente viu, vários ex-presidentes estavam sendo investigados, alguns presos, um até tentou se matar, né, e conseguiu depois no hospital. E ele começou a fazer muitas medidas para combater a corrupção e reformas políticas também. Só que ele teve algumas dificuldades com o legislativo, né? Com a Câmara ali, eles não estavam querendo aprovar essas reformas, porque a oposição era a maioria no Congresso. E aí, em setembro de 2019, a situação política que já era difícil, ela ficou pior ainda porque o Vizcarra ele resolveu dissolver o Congresso do Peru, que não estava querendo votar essas reformas que ele estava propondo, e esse mecanismo de dissolver o Congresso, né, de derrubar o Congresso e convocar novas eleições para o Congresso, está previsto na Constituição peruana, né, não é nada como tipo um golpe ou alguma coisa do tipo, está previsto para
caso em que o parlamento não aprova 2 vezes a moção de confiança, né? Que é tipo um voto ali que eles apoiam o governo. E aí, esse mesmo parlamento que foi dissolvido tentou tirar esse cara também, né? Tentou fazer um impeachment dele, mas acabou não dando certo, porque ele mesmo entendeu que não tinha validade, já que esse Congresso não estava mais no poder, né? Já tinha sido destituído, né? Dissolvido. E aí, ele continuou com o apoio popular e das Forças Armadas também, né? Que é importante, e conseguiu se manter no poder ali e convocou novas eleições para janeiro de 2020. Só que durante 2020 teve a pandemia e tal, e aí no fim de 2020 a tensão política no país ela voltou a crescer, porque o Congresso, que tinha sido eleito no começo do ano, fez um novo impeachment do Vizcarra, que era o ex-presidente do antigo que renunciou. E seguindo a tendência ali dos presidentes anteriores, esse Vizcarra ele foi denunciado também por corrupção no Peru, por conta da época que ele era governador regional, em 2014. Ele nega essas acusações até hoje, fala que está sendo vítima de um golpe, praticamente o que todo político fala. E aí, para o lugar dele, o Congresso elegeu um deputado que chama Manuel Merino. E essa destituição dele gerou muitos protestos da população, né? Porque o povo estava apoiando essas medidas de combate à corrupção, essas reformas políticas, coisas do tipo. Só que os manifestantes foram contidos ali pela polícia peruana, né? Até de uma forma meio violenta. Só que o presidente do Congresso ele acabou ficando ali na pressão, né? E resolveu renunciar também. Então, logo após de ser empossado, algumas semanas depois de tomar posse, ele resolveu renunciar. E aí o Congresso teve que eleger de novo outro deputado, que é o Francisco Sagasti, como presidente interino do país, e o Peru teve, em menos de um mês, 3 presidentes diferentes, né? E aí, em abril de 2021, que é o ano que a gente está agora, foi realizado o primeiro turno das eleições para presidente, e aí foi para o segundo turno um cara de direita, que é o Keiko Fujimori, que já era parente daqueles envolvidos em corrupção, né? Como a irmã dele, se eu não me engano, do Partido Força Popular, e o esquerdista, o Pedro Castilho, que é do Partido Peru Livre. E aí foi a grande surpresa das eleições, o Castilho foi eleito e é o presidente atual do Peru, por enquanto, né? Porque geralmente o país muda bastante, mas por enquanto parece que estabilizou lá o país e o novo presidente, o Castilho, está conseguindo governar. Eu sei que ficou meio complexo, é que a situação desses países da América Latina geralmente são difíceis mesmo de entender. Então, caso alguém tenha alguma dúvida aí ou queira perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade, senão aí eu vou para o Haiti aqui. Tudo certo. Bom, Você tranquilo. vai com a Haiti, me leva, então, Vou só aqui na aula, né? Porque, só na aula, né? Tô é, brincando, só para descontrair um pouquinho. não, sei, é bom brincar mesmo, porque aí ia ser até bom, né? Inclusive o Haiti é localizado no Caribe ali, né? Tem um mar legal, mas por enquanto tô só indo na aula mesmo. Nesse calor, né? Vixe Maria, tá difícil. E ainda não chove aqui, né? Bom, então vou aqui começar o Haiti. Como eu falei, ele fica localizado no Caribe, né? No Mar do Caribe, ali na região próxima ao México, Estados Unidos. E ele é o país mais pobre das Américas, né? E ele está entre os países mais pobres do mundo também, não só das Américas. No ranking de desenvolvimento humano, que é o IDH, que talvez vocês já viram na aula de geografia, ele ocupa a posição 170 entre 189 posições. Então, está praticamente na lanterna ali, né? É um país que sofre muitos desafios naturais e políticos também, como eu vou explicar aqui mais ou menos para... A gente já tinha visto alguma coisa do Haiti naquela época que eu falei do presidente, né, que foi assassinado. Só que a história do Haiti ela é marcada por muitas ditaduras, muitos golpes de Estado, né? E para piorar tudo isso, o país ele fica numa região ali que tem muito furacão, muito terremoto. Eu não sei se vocês lembram, mas em 2010 teve um terremoto que foi muito grande lá, devastou o país. Praticamente 200 mil pessoas morreram nesse terremoto, derrubou prédio, derrubou casa. E isso causou um enorme prejuízo econômico, né? Num país que já era pobre,
e que já vinha sofrendo com problemas políticos e coisas do tipo, tem um terremoto desse que mata 200 mil pessoas, né? Praticamente igual à pandemia, né? Então, parte da população foi morta, teve casas destruídas e até hoje o país não se recuperou desses danos. Desde de 94, a comunidade internacional, liderada pelo governo dos Estados Unidos, tem realizado algumas intervenções ali no território do Haiti para ver se conseguia diminuir esses conflitos internos entre a política e gangues que tem lá e promover uma democratização do país, né? Tentar consolidar essas instituições. A principal ação que foi feita lá foi a MINUSTAH, acho que é assim que fala, não sei, mas é a Missão de Estabilização das Nações Unidas, de 2004 a 2017. E nessa missão, o Brasil foi o líder, teve um papel de liderança. Durante 13 anos, né, os generais brasileiros eles comandaram um contingente internacional que chegou a reunir mais ou menos 7 mil soldados militares que vieram de 22 países. E essa missão ficou bem famosa aqui no Exército do Brasil, teve até reportagem no Fantástico, no Luciano Huck. Vários militares brasileiros foram para o Haiti tentar conter essas gangues lá, esses prejuízos internos que estavam tendo e ajudar o povo que tinha sofrido também esse terremoto, né? Só que acabou que a missão ela trouxe um certo prestígio para o nosso país, né? Ficou muito reconhecido, principalmente perante a comunidade internacional, nos outros países, só que na prática ali ela não foi muito eficiente para fortalecer as instituições do Haiti, né? Para trazer a democracia e para estabilizar o país. E aí o que aconteceu foi que em 2017 a ONU saiu da região, né? O exército desses 22 países saíram também, os brasileiros voltaram para cá, e aí o Haiti voltou para aquele ciclo de instabilidade política e institucional que ele já tinha antes. O que mostra que essa comunidade internacional não teve muito êxito ali no objetivo principal de firmar uma democracia ali. E o país vem convivendo com essas instabilidades políticas, de disputas de gangues, como eu falei, que controlam ali diferentes áreas do país, né? É como se o país inteiro fosse igual, sei lá, tipo o Rio de Janeiro, que é o estado, a cidade que mais tem criminalidade aqui no Brasil, né? Uma disputa ali de Comando Vermelho e PCC é como se fosse o Haiti inteiro fosse desse jeito, comandado por gangues e com uma estabilidade política. E foi nesse contexto que no dia 7 de julho desse ano o presidente de lá foi assassinado, né, a tiros na residência, que eu já tinha falado em uma aula passada, então por isso que eu nem trouxe tanta coisa a respeito do assassinato do presidente, mas até hoje não solucionaram quem que matou, não sabe se foi mercenário colombiano, o que aconteceu, e o país está nessa instabilidade até hoje, com o presidente interino, ainda não teve eleições, o país está com dificuldade para vacinação, né, porque já é um país pobre, e sofreu outro terremoto recentemente também, claro que não foi das mesmas dimensões que aquele que matou 200 mil pessoas, mas foi outro terremoto que, de novo, destruiu prédio, casa. Então, teve gente ali que às vezes custou construir sua casa de novo na época de 2010, quando teve aquele grande terremoto, e aí agora que estava conseguindo meio que reerguer ali, teve mais um, e muita gente perdeu casa também nessa situação. Então, a situação do Haiti talvez pode cair no vestibular, porque é o país ali mais crítico da América inteira, né? O mais pobre e o que está sofrendo bastante durante essa pandemia também. E aí, o último país que eu escolhi aqui para falar é a Venezuela, né? Que está sempre em alta aí, todo mundo, uma hora ou outra, acaba virando notícia, né? E aí, eu vou explicar um pouco da história da Venezuela dos últimos anos, né, e como que está lá atualmente, né? Hugo Chávez, ele governou a Venezuela de 99 até morrer, que foi em 2013, e aí no governo dele ele aplicou algumas políticas de estatização e contra a liberdade econômica ali, especialmente depois de 2005, quando ele teve o apoio e chamou essa política dele, né, de socialismo do século XXI. Então, quando ele estava no poder, ele colocou em prática o que ele chamou de Revolução Bolivariana, né? Que é uma referência ao Simão Bolívar, que é o herói da independência ali na América do Sul, que dá o nome ao país Bolívia, né?
E ele, se eu não me engano, ele influenciou na independência da Bolívia, da Venezuela e da Colômbia. Então, ele é tipo um herói conhecido, como foi o Dom Pedro I aqui para a gente. E aí, entre algumas medidas de maior impacto na gestão do Hugo Chávez, foi a regulamentação da reforma agrária, né? Distribuiu um pouco de terra para o pessoal, fortaleceu a empresa estatal de petróleo, né? Que é a PDVSA, e restringiu a participação ali de multinacionais, né, na exploração do petróleo. Tipo, empresas de fora não podiam explorar o petróleo venezuelano. E a economia da Venezuela ela é, né, praticamente em cima do petróleo. 90 e poucos por cento da economia da Venezuela é em cima de petróleo. E aí, ele estatizou alguns setores considerados estratégicos na economia, como energia elétrica, telecomunicações, né? Então, lá, por exemplo, não vai ter a Claro ou, sei lá, Vivo ou operadoras desse tipo, né? Lá são as operadoras do governo que fazem o pacote de internet, de telefone do pessoal. E aí, o que aconteceu é que essas políticas estavam dando meio que certo até enquanto o petróleo estava em alta, né? Porque durante o governo dele o petróleo subiu bastante. Só que aí teve depois aquela crise de 2008 do mercado imobiliário nos Estados Unidos e tudo meio que deu uma caída, né? O mundo entrou em crise, o petróleo diminuiu e ele acabou não investindo esse dinheiro que estava ganhando do petróleo em outras áreas e aumentou muito o custo, porque criou muitas empresas estatais, muito funcionário público, e aí o Estado não tinha dinheiro para bancar todo mundo, né? O governo não tinha de onde tirar esse dinheiro, porque ele estava tirando do petróleo, de repente o petróleo caiu de preço, o governo tinha inchado, né? Tinha ganhado vários funcionários, várias empresas, estava atuando em várias áreas e aí começou a falir. Então, o que aconteceu é que hoje em dia a Venezuela é um dos países que tem o maior índice de violência da América Latina, porque junto com essa crise econômica, algumas gangues também começaram a dominar lá, principalmente de tráfico de droga, né? Começaram a pegar algumas regiões das cidades, assim, onde o Estado não tinha como chegar, né? Onde o governo não conseguia manter, os traficantes começaram a manter, só que do jeito deles, né? Na base da violência, da morte e coisas desse tipo. E aí algumas conquistas sociais que teve na era do Chaves acabou sendo ofuscada por conta dessa política autoritária e também pelas séries de concentração de poder e essa crise econômica, né? Então meio que não adiantou muito a melhora que o país teve durante ali numa década, né? A primeira década dos anos 2000, o país conseguiu evoluir, só que depois meio que tudo se desfez e ficou pior do que era. O Chaves ele conseguiu aprovar algumas leis que fortaleciam o poder executivo, né, que era o poder dele, e permitiu a reeleição por tempo indeterminado. Por isso que ele ficou no governo de 99 até 2013, né? Então ele poderia se reeleger por quantas vezes ele quisesse. E além disso, ele foi acusado também de cooptar o judiciário para ratificar suas medidas, né, perseguir a oposição. Então, embora na época a Venezuela não fosse considerada uma ditadura, porque tinha ali algumas eleições livres, algumas eleições justas, principalmente para o Congresso, né? Ela também não poderia ser classificada como uma democracia normal, né? Porque tinha alguma coisa errada acontecendo ali. E aí, o que aconteceu foi que o Hugo Chávez morreu numa época que o país já estava numa crise econômica, e aí foi realizada uma nova eleição em 2013. Nessa eleição, quem foi eleito foi o Nicolás Maduro, que é o cara do bigodinho que está lá até hoje. Ele era o candidato do governo, né, do PSUV, do Partido Socialista Unido da Venezuela. E aí ele venceu numa disputa acirrada ali e começou a ter algumas tensões entre o governo e a oposição, que já estavam vindo desde a época do final da era do Chaves, justamente por conta dessa dificuldade econômica que o país estava tendo. E aí, hoje em dia, a Venezuela tem uma grave crise econômica, né, marcada pela alta inflação, recessão e escassez de alimentos. Então, hoje em dia, a gente está experimentando aqui no Brasil a volta da inflação, né? A inflação, se eu não me engano, já passou dos 10%, e a gente está vendo como é difícil conviver com a inflação, né? Um dia você vai no mercado e com R$ 100 não consegue voltar com nada, né? Na Venezuela, eu coloquei o dado aqui, a inflação deles já está em 10 milhões por cento, né?
que é uma coisa que não dá nem para imaginar como é. Se a situação já está feia aqui no Brasil, que está em 10%, por volta de 10% a inflação, imagina 10 milhões por cento de inflação, né? E aí, alguns especialistas dizem que a causa dessa crise gigantesca que está acontecendo lá é a excessiva dependência do petróleo, né? Que caiu de preço, e também a política de controle de preço. A oposição ela culpa a corrupção e a má gestão do governo do Nicolás Maduro. E aí eu vou tentar explicar um pouco aqui por que o controle de preços, que a gente já teve aqui no Brasil na década de 90, na época do Sarney, por que ele acaba piorando a inflação e não funciona tanto. Ele foi adotado inicialmente como uma medida ali para conter a inflação, né, para garantir que a população mais pobre tivesse acesso aos produtos essenciais, né, alimentos, papel higiênico, coisas, pasta de dente, coisas que todo mundo precisa ali para sobreviver. E aí, esse congelamento ele se prolongou por muitos anos, só que ele acabou não resolvendo o problema, porque quando a gente tem uma quantidade de produto disponível, e tem uma população que quer comprar esses produtos, se todo mundo tiver o dinheiro para comprar esse produto, o que vai acontecer é que o preço vai subir, né? Porque o mercado ele é controlado assim, tá? Tem muita gente buscando um produto, aí para esse produto não faltar, ele vai subir o preço e aí só algumas pessoas vão poder comprar. E esse produto vai continuar disponível ali, só que por um preço muito alto, que é o que está acontecendo mais ou menos hoje em dia aqui no Brasil, né? Tá tudo caro, combustível caro, os alimentos estão caros também, e muita gente não está conseguindo comprar, né? Não está conseguindo comprar nem o básico. E é por isso que ainda não aconteceu a falta de alimentos, porque se o governo chegasse lá e tabelasse o preço, por exemplo, vamos supor que um pacote de arroz antigamente era, sei lá, R$ 5. E aí a inflação veio e deixou o preço para R$ 20. É só um exemplo, não sei quanto está certo assim. Aí muita gente não vai ter a condição de comprar o arroz por R$ 20 e aí aquele produto vai acabar ficando ali, né? Vai ficar caro, mas vai ficar ali, não vai faltar. Só que o que aconteceu na Venezuela é que o governo ele congelou o preço. Então, ó, mesmo que a gente tenha inflação, eu não vou deixar subir o preço, então vai continuar valendo R$ 5 um pacote de arroz. E aí a população continuou consumindo esse arroz. Só que quem produz o arroz ia receber aquela mesma quantidade sempre, só que não ia conseguir produzir a mesma quantidade que produzia antes, porque o adubo, a mão de obra, tudo subiu também junto com os alimentos, né? É o que a gente está vendo hoje em dia. Não subiu só arroz ou carne, subiu combustível, subiu tudo, né? E até o salário tem que tentar subir também para ir acompanhando. Então, quem produz aquele arroz, ele não vai conseguir produzir a mesma quantidade que ele produzia, porque ele não vai ter como comprar o tanto de semente suficiente, o tanto de adubo suficiente, ou para pagar a mão de obra suficiente, ele vai começar a produzir menos do que ele produzia. E aí o preço vai continuar sempre igual e todo mundo vai continuar conseguindo comprar. Só que o que vai acontecer a longo prazo é que vai começar a faltar produto, porque o cara vai sempre recebendo menos dinheiro e vai sempre produzindo menos, porque a inflação ela continua rolando nas outras áreas do país, né? Só o que está congelado é o preço do alimento. E aí foi o que aconteceu na Venezuela. Esse congelamento ele ficou por muito tempo e começou a faltar comida, começou a faltar papel higiênico, os alimentos mais básicos que a gente precisa começou a faltar na Venezuela. E aí o que aconteceu é que eles ficaram com a inflação e ficaram sem os alimentos também, porque o petróleo continuou meio mal e não tiveram de onde retirar esse dinheiro. Não tinha iniciativa privada ali na Venezuela, porque o governo estatizou praticamente tudo, e aí a população está sofrendo até hoje. E o que aconteceu foi que, em abril de 2017, o Nicolás Maduro ele assinou um decreto, convocou uma Assembleia Nacional Constituinte para fazer uma nova Constituição, né, que ele queria reformar o Estado. E aí a oposição começou a criticar isso, porque eles entenderam que para fazer essa nova Constituição ele estava tentando dar um golpe, e é mais ou menos essa a intenção dele. E aí a Assembleia acabou aprovando essa Constituição,
e o que aconteceu é que criou dois poderes legislativos ali. Tem o poder legislativo comum, que é o Congresso, e tem o poder legislativo do Maduro, que é o do Executivo. Então, o poder dele pode fazer a lei que ele quiser também, na hora que ele quiser. E aí, em 2018, teve eleições presidenciais e o Nicolás Maduro ele foi reeleito com quase 70% dos votos válidos, mesmo o país estando nessa crise gigantesca. E isso causou muito estranhamento, porque teve uma abstenção recorde, 54% dos venezuelanos não foram votar, né, nem compareceram na urna. E aí muitos países do mundo e alguns organismos internacionais também não reconheceram essa eleição, e essa reeleição do Maduro, né? E aí, em 10 de janeiro de 2019, ele assumiu o segundo mandato, tomou posse, que vai durar ali até 2025, mais ou menos, né? Então tem mais um vasto número de anos aí para ele continuar no poder. E esse novo mandato ele não tem o reconhecimento do Congresso lá da Venezuela, né? E de diversos países, entre eles os Estados Unidos, Canadá e do Grupo de Lima, que é formado pelo Brasil, Argentina e alguns outros países aqui. A Organização dos Estados Americanos, a OEA, também declarou no dia da posse que não reconhecia mais o governo do Maduro como um governo legítimo, né, que agora seria meio que uma ditadura. E aí aqui eu expliquei o que foi o Grupo de Lima e tal, mas nem vou falar tanto aí, porque senão vou tomar muito tempo. E aí, o que aconteceu foi que em 23 de janeiro de 2019, o presidente desse Congresso, que tinha sido modificado pelo Maduro, que era o único poder que não é controlado por ele, que era o Juan Guaidó, ele se declarou o presidente do país e disse que tinha o objetivo ali de estabelecer um governo de transição e fazer novas eleições livres na Venezuela. Praticamente 60 países apoiaram o Juan Guaidó, disseram que ele era mesmo presidente, inclusive os Estados Unidos, na época do Donald Trump. Mas o que aconteceu é que o Nicolás Maduro permanece no poder lá, mesmo tendo alguns protestos, ele controla todos os protestos e a situação continua do mesmo jeito. O Juan Guaidó ele se refugiou, né, foi exilado em outros países, porque ele poderia ser perseguido lá na Venezuela, e a situação está, por enquanto, está do mesmo jeito lá. É meio complexo, mas caso alguém tenha alguma dúvida, pode perguntar aí. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Bom, então, caso ninguém tenha nenhuma dúvida, eu vou encerrar o... Peraí, eu vou até parar o compartilhamento da tela aqui. Aí é isso, caso ninguém tenha nenhuma dúvida, eu posso encerrar a aula, depois disponibilizo a gravação para todo mundo, né? E disponibilizo os slides também. E aí já encerro essa parte da América Latina aí, que é uma parte mais complicada, meio chata de entender, mas que é sempre importante saber. Tranquilo aí? Uhum. Bom, Certo. então agradeço a presença de todo mundo aí na aula, né? Bom resto de semana para todos aí, bom resto de aulas também. E aí até semana que vem, na segunda-feira, às 9h30, e vou voltar a passar a aula com uma matéria da semana mesmo, realmente de atualidades, né? Agradeço a presença de todo mundo aí e boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite. Obrigada, Felipe. Até semana que vem. Até. Boa noite, até. Boa noite.